Muito boa noite a todos e a todas que vieram aqui. Vamos fazer uma conversa sobre grafite e uma pena que a Karen não tenha vindo, né? Porque talvez ela apareça, né? Ela deve ter tido algum problema, porque ela foi responsável pelo grafite na 23 de maio, né? Pela organização do grafite na 23 de maio, entre outras coisas. Ela atua muito na virada cultural, uma produtora incrível, né? De uma trajetória, uma profissional muito importante. Mas vamos lá. Bom, para mim, como já disse a Lara Mesquita, eu estou familiarizado com esse tema do grafite, não por ser artista, não sou artista, mas eu coordeno a área de cultura da ação educativa, que tem um espaço cultural, que chama Espaço Cultural Periferia no Centro, que é ponto de cultura. E a gente, desde 2004, faz um evento comemorativo do Dia do Grafite no dia 27 de março. O dia 27 de março é tido como o Dia do Grafite, inclusive é objeto de lei municipal, vou falar disso. E ele foi assim definido porque no dia 27 de março de 1987, um grupo de grafiteiros fez uma intervenção ali naquele túnel da Dr. Arnaldo, né, de acesso à Paulista, em homenagem ao Alex Valauri, tido como pioneiro do grafite no Brasil, que foi morto no dia anterior, dia 26 de março. Né? O Valauri foi vítima, né, das consequências da AIDS, né, numa época em que a AIDS era uma doença avassaladora, né? E muito interessante, inclusive, que o Alex Valauri era homossexual, né? E ele era casado, né, com Maurício Vilaça, que era outro artista, grafiteiro. E essa questão da homossexualidade é uma questão que nunca foi firmada no grafite, né? A gente fez um ciclo de debates na ação educativa, colocamos em destaque a questão da presença da mulher, né? Mas é uma coisa que ainda é um tema a ser debatido, e é muito curioso que esteve presente no embrião, né? Na gênese do grafite aqui em São Paulo. Mas eu suponho que nunca foi um tema tratado, né, debatido. Enfim. Eu acho bom a gente guardar isso para alguma coisa assim. O grafite em São Paulo, talvez no Brasil, a gente tem uma coisa, um São Paulo centrismo, né? Desde a semana de 22, né? São Paulo é meio exacerbada essa visão de que a gente aqui é vanguarda, né? Então, se vocês observarem na história, os movimentos culturais de relevância são de São Paulo, exceto a Bossa Nova, né? Tirando a Bossa Nova, né, tem, né, o São Paulo, né, teve a Tropicália, que foi aqui, embora tivesse 2 baianos à frente, mais, né, o Tom Zé, enfim, 3, né? Foi aqui a vanguarda paulistana dos anos 80, né, tal. O hip hop foi muito forte aqui, né? Então, mas isso é uma questão teórica que a gente pode discutir. Mas o grafite, ele está fazendo 40 anos aqui, né? Nós estamos em 2017 e é ali por volta de 77 que começam a surgir as botas do Alex Valauri nos muros e postes da cidade de São Paulo, né? Ele usava a técnica do stencil e ele começou a aplicar umas botinhas na cidade. Depois veio a Dama do Frango Assado, que inclusive virou um ícone pop, né? Naquela época dos anos 80 tinha um programa na TV Globo chamado TV Pirata. Os mais velhos sabem disso, os mais jovens podem procurar. E era um programa super inovador na época e tal, e a Cláudia Raia fazia um personagem baseado na Dama do Frango Assado, que era eu não trouxe aqui, um personagem criado pelo Alex Valauri. E o Alex Valauri era uma figura atípica, né, porque ele era de origem etíope, né, mas é de família italiana, né. Você sabe que ali o norte da Europa foi colonizado, né, naquele neocolonialismo do final do século XIX. A Itália atuou ali no norte da Europa, né, Etiópia, a Líbia, a Tunísia, né, são países
São países que teve influência da Itália, inclusive para se chegar, né, nesses países é muito comum fazer a conexão por Roma. E a família do Alex Valori foi uma dessas famílias que foi para a Etiópia, assim como a Marina Colaçante aqui no Brasil também. A Marina Colaçante nasceu lá. Por um acaso ele nasceu lá, assim como a Marina Colaçante nasceu lá. Ele veio para cá, teve uma passagem por Santos, teve vida acadêmica, foi professor da FAAP, ingressou no grafite, né, resumindo essa história toda. Então, por ter essa conexão com o establishment da arte, né, ele acabou... Ah, pronto, obrigado. A rainha do Fraguaçaba. Ele foi para a Bienal de São Paulo, de 86, enfim. Tem vídeos sobre isso aí na internet. Então, era um tempo em que o grafite era proibido, mas ao mesmo tempo valorizado como arte de vanguarda e tal, né? Então, tem essa dualidade sempre teve presente no grafite, entre ser proibido e ser valorizado, e é o que acontece até hoje. Aí eu vou fazer fazer um percurso histórico. Eu sou historiador, né, como já foi dito, então eu tenho esse cacuete de ficar historicizando, e a gente vai observar nessa narrativa histórica que eu vou fazer que o grafite sempre viveu essa dualidade que hoje, no momento atual, na gestão atual da prefeitura, está explícita, né? Ao mesmo tempo que houve uma criminalização, né? Por conta da perseguição ao picho, criminalizou-se também o grafite, e com essa ação que todo mundo já sabe, já está muito discutida, da 23 de maio, mas ao mesmo tempo a prefeitura vem com uma ideia do Museu de Arte Urbana, né? Que vai ser objeto de edital, logo mais vai sair um edital, que inclusive já saiu? Já acabou. Eu encontrei o Mauro, ele falou que foi a versão bem baixa. Pois é, então a gente vai conversar sobre isso, e já vai para a fase de seleção, né? Então, mas ao mesmo tempo que tem uma ação, né, de proibitiva, de perseguição, de criminalização, também vem com numa outra mão, vem com essa possibilidade que pode ter alguma potencialidade ou não. A gente pode debater isso. Bom, eu observei 5 ciclos, né, nesses 40 anos do grafite em São Paulo. A gente estaria vivendo hoje um sexto ciclo, né? Então, o primeiro ciclo ele vai ali dos anos 70, 80, que é o grafite fora da lei dentro das bienais, né? A Bienal, por ser arte contemporânea, ela está sempre ligada nas tendências, né? O picho já entrou na Bienal também, né? Recentemente, enfim. Então, também isso não é um contraditório aí, né? Mas o grafite era super perseguido nos anos 70 e 80 em função do ambiente de repressão que a gente vivia ainda da ditadura, né? No final dos anos 70 já foi a abertura com a anistia, etc., né? Mas havia uma perseguição, uma cultura repressiva muito grande por parte da polícia, né? Então o grafite e o picho era a mesma coisa, né? A pichação, né? A gente pode conversar isso melhor, né? A pichação com CH e o picho, né? Esse picho com X é uma outra coisa, né? Existe a pichação, né? Agora a pichação da greve geral, por exemplo, é uma pichação que seria a pichação com CH, né? O picho é o picho que tem aqueles traços característicos, né? Que é algo peculiar aqui de São Paulo, né? Nem é do Brasil, aqui de São Paulo, e é peculiar para o mundo isso aí, né? Só existe aqui, esse picho, né? Então, naquele tempo não tinha esse picho. Esse picho é uma coisa dos anos 90, né, para cá. Mas grafiteiro e pichador era a mesma coisa, né? E sofria uma repressão que era por conta de vandalismo, né, de comportamento vândalo, mas também por conta da repressão marcada lá pela ditadura militar. Naquela época, o Rui Amaral, né, que é responsável pelo painel aí, que está até hoje no túnel da Dr. Arnaldo, foi preso, né? Ele foi preso pelo Jânio Quadros, foi muito polêmico a prisão dele naquela época, enfim.
o Jânio Quadros teve uma atitude extremamente bem. O Dória, em certa medida, só perde. O Dória tem aquela coisa mais elegante, né, no trato, mas foi exatamente como o Jânio. O Jânio é truculento, né? E ela mandou apagar, manda prender, manda, né, esse tipo de atitude a gente observava no Jânio. Alguém aí, ou alguém na imprensa, ou outro, várias pessoas fez uma associação do comportamento do Dória com o do Jânio. Eu acho pertinente, porque houve esse caso do Rui Amaral. Porém, no final dos anos 80, né, em 1988, houve a eleição municipal e ganhou a Luísa Erundina. Né? Ela ganhou em circunstâncias muito particulares, na época não havia segundo turno, e 3 candidatos chegaram praticamente empatados, né? Ela, o João Leiva e um outro que eu não me lembro, e ela levou. Na época houve um surto de greves pelo país, uma repressão, uma volta redonda, né? E aí vários candidatos de esquerda ganharam a eleição, né? Em Porto Alegre, aqui, em Vitória, no Espírito Santo, enfim, várias cidades, Campinas. Então foi um momento desse aí que acabou resultando na vitória da Luísa Erundina. E a Luísa Erundina, a gestão da Luísa Erundina, tendo a Marilena Chauí à frente da Secretaria Municipal de Cultura, teve uma atitude de valorização do grafite. Os grafiteiros foram convocados a fazerem painéis, a fazerem trabalhos educativos. Houve uma aproximação já, inclusive o reconhecimento do grafite, do hip hop, etc. Então acho que esse ciclo, né, ele se encerra com essa possibilidade, né, com essa afirmação do grafite, ao mesmo tempo que os grafiteiros estavam se unindo em função apoiados no legado do Valauro. Bom, esse é um primeiro ciclo. O segundo ciclo é dos anos 90, do ponto de vista da gestão pública. Me corrijam quem possa ter melhores informações, mas do ponto de vista ali na gestão do Maluf e do Pita, vocês lembram que o Maluf ele foi eleito e terminou o mandato dele extremamente bem avaliado, porém não havia reeleição na época, né? A gente foi por iniciativa do então presidente Fernando Henrique Cardoso, que houve a emenda de reeleição em nível federal e que foi estendida aos governos e municípios. Ele não pôde se reeleger, então ele encontrou aqui uma figura meio parecida com o que o Lula conseguiu com a Dilma, né? Ela pegou um gerente que ele tinha lá, que era o Celso Pitta, uma pessoa de extrema capacidade administrativa, suponho, porém sem nenhuma projeção política, né? E aí ele lançou o Pitta candidato e fez do Pitta o seu, né? Então é um tipo de fenômeno político que é recorrente na história, né? O Aécio também fez o Anastasia, né? Seu sucessor. Houve situações desse tipo, eu acho interessante a gente lembrar. E durante as duas gestões do Maluf e do Pitta, houve apenas um secretário de Cultura, que foi o jornalista Rodolfo Konder. E isso é um fato bastante interessante aqui para a história da cultura de São Paulo, do ponto de vista da gestão, porque é muito comum ter descontinuidade. E ele ficou 8 anos, né? E eu me lembro de ele se gabar na época, falar assim, já havia 2 casos de secretários que concluíram o mandato, que havia sido o Sábato Magaldi, né, que era de teatro, ligado à área do teatro, e a Marilena Chauí. Eles ficaram a gestão toda, e ele ficou 2, né? Então é um marco, né? O Rodolfo Konder foi jornalista, apresentador do Jornal da Cultura, muitos anos e tal. Mas não houve, por parte da prefeitura, nenhuma ação, pelo menos relevante, nesse período. Porém, nas periferias, o hip hop vinha crescendo, e muito, né? E o grafite ligado ao hip hop ganhou espaço. A impressão que eu tenho, lendo sobre da época, que aqueles grafiteiros lá dos anos 80 se profissionalizaram, foram para a publicidade, foram mesmo, teve muitos casos assim, foram para a publicidade e tal, se recolheram em seus ateliês. Até porque muitos deles eram uma característica daquela época, muitos deles tinham formação acadêmica. Então eles fizeram sua carreira de artista, se recolheram em seus ateliês, e o hip hop, que estava na periferia, invisível, né?
A periferia é isso, né? Ela ficou, era do ponto de vista cultural, ela veio ter uma ascensão a partir dos anos 2000, mas aí quando o hip hop cresceu nas periferias, eu acho que o marco fundamental da visibilidade do hip hop nos anos 90 é o disco do Racionais, né? Sobrevivendo no Inferno, que está fazendo 20 anos, né? De 97. Então ali foi um momento muito especial ali do rap, né? E aí puxou todo mundo, né? O rap é um elemento do hip hop, né? Todo mundo sabe, né? Tem a dança, o DJ, o MC e o grafite. Bom, então acho que esses anos 90 guardou, sabe, aquela brasa dormida, né? A gente pensa que o grafite, porque a gente é muito centrista, né? O que acontece é o que acontece no centro expandido. Então não aconteceu nada no centro expandido, ninguém vê a periferia, mas a periferia, o grafite estava se expandindo muito. E começou a surgir já no final dos anos 90 os gêmeos. Os gêmeos foram muito influenciados pela cultura hip hop. E eles eram dançarinos, né? Não sei se vocês sabem dessa história. Eles eram dançarinos, frequentavam ali os encontros da Rua São Bento e tal, e começaram a fazer o grafite muito influenciado pelo hip hop. Então esse é o ciclo seguinte, né? O ciclo dos anos 90, que eu não soube dar um nome para ele aqui. Deixa eu ver se é o ciclo do hip hop, né? Para se eu dar um nome bacana. Esse é o segundo rio. O terceiro ciclo vem com a revalorização do grafite por parte da gestão municipal. Não se coincidência ou não, a gente pode debater, foi uma nova gestão do PT, que foi a da Marta Suplicy. E vejam só, a Marta Suplicy, ela chegou ao governo, né? Você pode imaginar que a Marta Suplicy tem um perfil social muito semelhante ao do Dória, né? Muito semelhante, inclusive o tipo de comportamento e tal, muito semelhante ao do Dória. E sabe o que ela vinha? Do jeito que o Dória vem com Cidade Linda, ela vinha com um negócio chamado belezura. Belezura. E ela procurou disciplinar também, a se apropriar e se beneficiar do grafite, né? E ela, eu me recordo muito bem disso, ela fez logo no 25 de janeiro do ano 2001, né? Que a eleição foi em 2000. Ela chamou os Gêmeos, que estavam começando, estavam em ascensão só, os Gêmeos, e o Celso Gitaí, que na época fazia dupla com o Juneca. O Juneca era pichador nos anos... O Juneca era um dos primeiros pichadores, né? Virou grafiteiro, né? Ele virou grafiteiro e meio, assim, ele trabalha bem, assim, o marketing do grafite e tal, trabalha com publicidade, é uma figura interessante. E ele fazia uma dupla com o Celso Gitaí, e eles fizeram muitos trabalhos juntos, então a Marta convidou os dois. Então, de um lado os Gêmeos, de um lado o Celso e o Juneca, fizeram painéis ali na Praça Charles Miller, no 25 de janeiro, que foi feito com muita dificuldade, né? Mas, enfim, já anunciando o grafite como um componente, né? Diferente do Dória, porém, né? Que perseguia o grafite, não vê o grafite como um elemento de embelezamento, a Marta viu o grafite como um grande potencial de embelezamento da cidade nesse projeto, ação que ela chamou de belezura. Então, marcou então, uma revalorização do grafite, e aí tem um aspecto interessante que eu queria chamar a atenção de vocês, de quem está nos acompanhando na internet, que é o grafite nessa época, né, no início dos anos 2000, mas já vinha ali do final dos anos 90, começou a ser muito valorizado como ação social, como projeto social. E aí eu vou dar 3 evidências disso, que é muito importante. Você acompanha, assim, também foi uma época de muita valorização das ONGs, do terceiro setor, né? Tem essa coisa, terceiro setor e ONG, né? Os institutos empresariais entraram muito em cena e tal. E teve 3, para dizer 3 ONGs, né? Tem mais aí, quem quiser depois acrescentar. O Aprendiz foi muito forte, a Escola Aprendiz. O Eimar Ribeiro, grafiteiro da época, formou muita gente ali. E aí muito instituto empresarial deu atenção para o grafite, para o potencial do grafite como projeto social de arte e educação. O outro foi a Agência Pichote, que foi formada pela Choca, né, que é uma organização internacional e tal, montou uma agência, funciona até hoje lá na Aclimação e tal.
E o Jamac, né, o Jardim Miriam Art Club, que é da Mônica Nador, né, ela própria criou, já, o Jamac já deve estar lá com seus 13 anos, enfim. Que ela, lá no Jardim Miriam, ela é uma artista, né, já uma artista bem estabelecida na época, participou de bienais, etc. Até hoje ela é representada por galerias, né, mas ela foi para a periferia, né, foi para a periferia e desenvolveu um trabalho que existe até hoje no Jardim Miriam, Jamac quer dizer Jardim Miriam Art Club. Então a gente viveu também um momento muito interessante do grafite como projeto social. Bom, então acho que esse fecha também um outro ciclo que é do início dos anos 2000. E esse ciclo ele encerra de um modo muito interessante, eu encerraria ele aqui, né, no modo muito interessante, que é com reconhecimento oficial. Finalmente, foi reconhecido dia 27 de março como Dia do Grafite por meio da Lei 13.903, de 2004, do então vereador Odilon Guedes, que era do PT. E o Odilon Guedes, eu falando com ele, certa ocasião, ele falou que foram os grafiteiros, muitos deles ligados ao hip-hop, que vieram no gabinete, conversaram, ajudaram a fazer a lei. Nem foram aqueles grafiteiros lá das antigas, né, que reverenciavam de... Você é um deles. Presente, Jabaquaras Break e tal. Exatamente. E ele era da região também, né? Exato. Então, ele, nem, portanto, nem foi aqueles grafiteiros lá dos anos 80, saudosos do Valauri. Era vinculado ao fórum, também estava forte, fórum de hip-hop. Fórum paulista de hip-hop e fórum nacional de hip-hop, estava começando a... No tempo que o hip-hop tinha organizações nacionais, né? Hoje não existem mais essas organizações. Mas, enfim, interessante que esse ciclo termina aí. Então, seria um terceiro ciclo. Aí tem um quarto ciclo, que eu diria que seria o auge, né, o apogeu do hip-hop, do apogeu do grafite em São Paulo. E aí eu queria chamar a atenção para alguns elementos, assim, para não ficar aquela coisa de que é a gestão, é a Marta, a Erundina, o Pita, o Maluf, o Dória, não. Eu estou botando outros elementos aqui. E aí eu queria chamar a atenção para as leis de fomento. Principalmente o VAI, Valorização de Iniciativas Culturais, criado em 2003, teve o primeiro edital em 2004. O PROAC do governo do estado, que já teve logo no seu, lá em 2007, teve já o edital de hip hop. E os pontos de cultura que surgiram em 2005. Teve uma leva de pontos de cultura feitos diretamente pelo Ministério da Cultura, depois eles se expandiram via convênios com prefeituras e governos de estado. Esses fomentos, esses editais, esses fomentos do município, estado e em nível federal, reforçaram o grafite pelo Brasil inteiro, além de outras linguagens, né? E a cultura de periferia de modo geral, né? Então, com isso eu quero dizer uma coisa que eu digo reiteradamente. A cultura de periferia se fortaleceu e se firmou e tem a importância que tem por conta muito de política pública. É verdade e que na periferia o pessoal faz por si mesmo, né, e continua fazendo por si mesmo, mas fez muito com apoio governamental via editais, esses tipos de editais. Então foi também uma época de sucesso, de a gente ver grafiteiros virar superstars, né? Então os Gêmeos, né, viraram superstar, né? Todo mundo sabe disso, né? Também passaram a ser valorizados, sempre tiveram uma relação com a mídia muito amistosa, sempre muito aceitos e valorizados por personalidades, né? Como é que celebridades, né? Tipo Luciano Huck, não sei o quê, né? O jogador lá, o Ronaldo, né? Então são pessoas que tinham quadros dos Gêmeos, estavam quase virando um Romero Brito já. E eles ganharam muita projeção. O Cobra, que eu acho que ele tem uma trajetória muito diferente, eu acho que o Cobra, porque o Cobra tem até um passado de pichador, mas ele não fez aquele grafite de rua mesmo, né? Ele começou com o negócio de painel, né? O Cobra é um fazedor de painel, né? De murais, né? Então,
Mas, enfim, de qualquer modo ele está aí no circuito, enfim, é uma figura, né? Meio fora da curva, mas que está aí e ajuda a reforçar uma cena. O Rui Amaral, né, refez o painel dele, que vem sendo atualizado. É uma pessoa também bastante influente, né? Teve até uma tentativa de galeria, trabalha com publicidade, uma figura extremamente importante. O Binho, né? O Binho lá da Zona Norte, né? Também se estabeleceu muito, criou o MAAU, né? MAAU, né? O Museu de Arte... o Museu de Arte Urbana, né? Como é que é? Não, Museu Aberto de Arte Urbana, MAAU, Museu Aberto de Arte Urbana, nas pilastras do metrô. Você vê que então não é só a prefeitura, né, que atua, né? Entrou é governo do estado. Ele fez lá um trabalho fantástico, né, de enorme relevância, né? Que tem muita gente ali naquelas pilastras lá. Então foi um momento de muito auge que a gente viveu, inclusive do ponto de vista estético, artístico, houve uma aproximação com o picho, né? Eu até trouxe para vocês aqui, eu estava mexendo nas minhas coisas agora antes de vir, não quis ficar trazendo muita coisa, mas teve um que eu acho emblemático, essa ação na Pinacoteca Picho Logo Existo. Ele é de 2006 e juntou um bocado de gente aqui, o Daniel Melli, lá de São Bernardo, né, o Rudi Nilson, era vivo, né, o Júlio Barreto, com o pessoal das antigas, o Osés Duarte, já dialogando com o picho. Então, essas épocas de auge, né, gente, tem muita experimentação, tem muita valorização, o pessoal achava, até a mídia achava bonito, né? Me lembro de reportagens muito positivas na Folha de São Paulo sobre isso, enfim. Eu acho que é uma época... E aí havia o contraditório, né, que eu quero dizer, né, pautar a minha fala aqui, que o grafite sempre conviveu com a repressão e o reconhecimento, né? Mas na época, vocês se lembram bem, da Lei Cidade Limpa, né? Ela é de 2006, se eu não me engano, aí começou a repercutir nos anos seguintes. E a Lei Cidade Limpa, né, que disciplinava, retirou outdoors da cidade, que eu acho uma coisa muito legal, disciplinou as fachadas dos estabelecimentos comerciais, enfim. Mas ela também confundiu, né, o grafite como algo que polui a cidade. Então, ao mesmo tempo que tinha toda essa projeção, esse auge dos grafites, eles conviviam com as consequências, com a distorção, segundo a própria gestão, né, distorção na compreensão do grafite, né. Na época, o Andrea Matarazzo era secretário das subprefeituras, enfim, inclusive um apreciador, né, um fã dos Gêmeos e tudo mais, fã mesmo assim dos Gêmeos, né. No curto tempo que ele foi secretário de Cultura do Estado, ele inaugurou um monte de fábrica de cultura e tem desenhos dos Gêmeos nessas fábricas de cultura. É um fã, né, do grafite, desse grafite mainstream, né. E atribuíram uma visão curta, né, das subprefeituras, né, por ter apagado. Só que apagaram o painel da 23 de maio, né? Causou toda aquela confusão, foi refeito, né? O Kassab foi lá na entrega novamente do painel, foi até abençoado, né, por um bispo, uma coisa muito estranha, né? Não sei se vocês viram o filme, aí teve o filme Cidade Cinza que tratou desse assunto, e eu acho patética a cena final, né, da entrega, né, da reentrega do painel. Vai lá o Kassab, né, com aquele jeitão dele assim, né, e tal, os Gêmeos até tentam falar com ele assim, alguma coisa interessante, mas está lá o bispo, acho que é um bispo aqui da região, sei lá, ele parecia um bispo, e ele, bem dizendo, tá lá, não é brincadeira não, é uma coisa bastante estranha para o grafite, né? Mas enfim, eu acho que isso mostra também o quanto essa dualidade, que é o ponto central da minha fala aqui, eu já estou exagerando. E você contou o tempo? Não, tá bom. Não, já está acabando. Mas é importante ver isso. Então, né, a ascensão desses grafiteiros todos e, ao mesmo tempo, tem essa repressão. E aí para a gente guardar para o debate, você vê que essa repressão ela é difusa, né?
não é ela é difusa, a gente chega lá, mas assim, apagaram-se os grafites da 23 de maio, mas os do Túnel Noite Ilustrada estão lá. É uma coisa meio irregular, assim, né? Na falta de um outro adjetivo, né? Mas vamos guardar isso. Bom, aí chega a gestão Haddad, né? Eu acho que a gestão Haddad, ela absorve, né? Ela absorve essa grande ascensão, essa grande vibração, presença do grafite, soube aproveitar bem disso, né? E foi muito simpática ao grafite em diversas ações, sendo a mais emblemática da 23 de maio, né? Eu acho que a ação da 23 de maio foi uma ação jamais vista. Assim, foi pena que eu nem me preocupei, se você tiver os dados, eu nem me preocupei em procurar essas informações, porque a Karen estaria aqui. Mas nunca se reuniu tanto grafiteiro, em condições legais, com tinta, com cachê e tudo mais, né, com curadoria, com participação, né, com discussões com o secretário, foram, antes de partir para a pintura, conversaram com o Haddad, no Haddad recebeu, enfim, um negócio bem articulado, né? E uma ação gigantesca, né? Gigantesca mesmo, assim, algo que jamais visto mesmo, assim, para mostrar mesmo, para botar... São Paulo já estava no mapa do grafite no mundo, é para reforçar mesmo, acentuar a presença do grafite. É bom lembrar também, né, para não ficar dizendo que é só a prefeitura, que a exemplo do que houve um apoio do governo do estado para a iniciativa do Binho no Museu Aberto de Arte Urbana, que é nas pilastras do metrô, lá entre o Tietê e Carandiru, né? Não sei se chega até Santana, mas enfim, naquelas pilastras. Houve também mas super patrocinada por uma empresa que eu não me recordo o nome, veio um painel enorme na Radial Leste, né? Durante a Copa do Mundo. A ideia a Nike. Então, a Nike, isso gerou uma discussão enorme, porque o tema era futebol, na Radial Leste, para quê? Para chegar até o estádio do Corinthians. Aquela época, a gente viveu as manifestações de junho de 2013. Estava assim, estava exacerbada, a rebeldia exacerbada, né? Um questionamento enorme na Copa do Mundo, todo mundo lembra disso, todo mundo falando que a FIFA é corrupta, etc. Depois essas corrupções todas foram confirmadas. Enfim, estava muito tenso. E aí o grafite, que tem sua origem transgressora, etc. e tal, entra um concurso, R$5.000 para cada um, delimitado bem bonitinho, assim, sabe? Aqueles 2 metros, 2 por 2 para cada grafiteiro, um do lado do outro, com um tema definido, patrocinado por uma multinacional que é acusada de ter trabalho escravo, né, em muitos lugares. Enfim, é uma coisa incrível, né? Então é bom a gente também trazer esse elemento assim, como é que pode os grafiteiros também, eles têm todo o direito de participar desse tipo de concurso, mas do ponto de vista da cultura e do que representa o grafite, qual o prejuízo que isso traz, né? Como é que se submete, né, a algo desse tipo, né? Porque as pessoas também estão se questionando agora, eu vou chegar no fim da minha fala, como é que se submete a um edital como esse aqui que está sendo feito. Enfim, mas eu chego lá. Mas isso também para perceber os contraditórios. Os contraditórios no grafite estão sempre presentes. Contraditórios do ponto de vista do agente público, contraditórios do ponto de vista dos grafiteiros, né? Aí eu fico à vontade, porque eu não sou grafiteiro, né? Posso botar a tema lá. Mas de qualquer modo, teve lá. Isso também só reforça a presença do grafite como um elemento de identidade da cidade de São Paulo. Não há como. Por isso que feriu tanto. Até a revista Veja questionou a ação do prefeito, e o prefeito lá no Roda Viva fez a meia-culpa, né, de ter apagado, né? E, quer dizer, porque isso foi uma agressão, né? Faz parte da identidade da cidade de São Paulo, o grafite, não é para... E foi uma agressão, mas faz parte também um picho, né? Na minha opinião. Bom, enfim, então a gestão Haddad soube capturar isso, né, e apoiou. Os editais foram ampliados, né, na área de cultura, os editais
foram ampliados. Nunca foi feito um edital de grafite, a primeira vez que está sendo feito é agora, né? Mas ela foi muito apoiada. Teve um monte de outras ações durante virada cultural, enfim, a Karen saberia dizer para a gente um monte de coisa que eu não vou também ficar fazendo uma fala chapa branca aqui. Bom, aí eu acho que esse ciclo com a gestão Haddad e o painel da 23 de maio, eu acho que fecha um ciclo aí. E é um ciclo muito, aí eu precisaria de tempo, né? A gente precisaria de tempo para ver, mas eu acho que as coisas estão colocadas na mesa, assim. Houve nesses períodos recentes também um flerte dos artistas com galeria, né? Isso já é uma coisa dada, muito comum, ninguém questiona muito, né? O pessoal acho que está fazendo um bom uso disso. O Enivo está com uma exposição bonita na 7ª galeria na Vila Madalena. Também as galerias souberam, né, lidar com grafite. Tem galerias feitas por gente ligada ao grafite, o Baixo Ribeiro tem, Rui Amaral teve uma por algum tempo, a 7ª é uma galeria que sabe, né, lidar com grafite. Enfim, então isso já é um debate, já, ao meu ver, superado. Enfim, há uma convivência do grafite com galeria e tal, né? Mas agora a questão que se está colocada é o grafite em relação ao poder público, porque o que aconteceu nesse auge da gestão Haddad com a 23 de maio é que o grafite virou mural. Assim, grafite em São Paulo é mural. Quase não tem mais o grafite proibido, aquele não autorizado. Os Gêmeos eu acho que não estão tendo tempo, né? Porque eles faziam muito grafite. Inclusive nas manifestações de junho de 2013 fizeram os grafites. E eles faziam muito ali no Cambuci, que é a região deles ali, enfim. Então, pode falar. Engraçado, esse comentário dos Gêmeos, recentemente eu estou como educador ali no Tomiotaki também, trabalhando num território lá no Canindé, e aí eu estou indo direto no Tomiotaki, aí tem ali uns muros ali na Faria Lima, perto da Faria Lima, assim, no sentido do Tomiotaki ali, que é uns muros que foram apagados vários grafites, agora está pegando de branco, e aí os Gêmeos tinham feito recentemente um throw-up, Gêmeos, o Easy e o Nunca fizeram, e aí no outro dia já estavam apagando de novo. Então, de vez em quando eles podem, eles fazem uns throw-ups, né? Fazem uns bombs. Mas é isso, a prefeitura passou lá já a Cidade Linda. Seu nome? Pere. Bruno Pere. Bruno, obrigado, Pere. Bom, mas enfim, é bom saber disso. O Izzy é uma pessoa com quem eu convivi bastante tempo, né? E era meu vizinho, eu moro também ali na região do Cambuci. E eu via que eles faziam lá, enfim, mas quase não tem mais, quase não tem. Eu vejo, a gente promove debate, convive com grafiteiro, né? Quase não tem mais, porque isso não é um problema. Eu acho que os grafiteiros eles têm que sobreviver, têm que trabalhar, fazer da arte o seu trabalho não é mal para ninguém, né? O que eu acho que tem que trazer isso, em que consequências isso traz para uma cultura que é transgressora. Então, ela deixa de ter essa coisa transgressora. O Alex Valori lá, ele era de galeria, professor da FAAP, coisas assim, mas era bem transgressor, né? Ele já era por si transgressor, né? Ele afirmava a homossexualidade dele, enfim, era casado, né? Na época que, poxa, né? Até hoje a sociedade tem dificuldade de assimilar, né? Relações homoafetivas, né? Então, enfim, eu acho que o grafite, eu não quero fazer uso de termos que diminuam assim, não está enquadrado, tal, mas ele se adaptou bem às políticas públicas, assim, né? Ele soube lidar bem com as políticas públicas e talvez isso tenha consumido um pouco, né? O Mauro Neri é um grafiteiro que soube fazer as duas coisas. Ele estava lá no painel da 23 de maio, dialogando, um sujeito com uma enorme capacidade de diálogo, mas ao mesmo tempo ele fazia o ver a cidade dele, era dele, né? E ele acabou sendo detido, por causa disso ele estava limpando o muro que foi, né, que ele inclusive se define como pichador, e ao mesmo tempo o cara que teve uma super coragem de integrar a comissão que discutiu o edital.
Uma figura de extrema respeito, sabendo, muito ciente, ele falou isso nos debates na ação educativa, eu estou ciente de que eu posso estar sendo instrumentalizado, mas eu estou lá para dialogar, vou sempre dialogar em nome do grafite e tal. Então, a gente vive esse momento. Então, talvez isso, para as novas gerações de grafiteiros, eles já surgem com essa possibilidade. Eu posso fazer um painel, posso receber 5, 10 mil reais, enfim. Que é interessante, né? Eu acho que cabe a gente aqui conversar e legitima aquilo que é o objeto desse debate aqui, que é a arte de rua. A arte de rua é um ganha-pão, é o trabalho de muita gente. Aqui se discutiu ontem, aliás, a lei, eu estava falando para Lara, né? Que a lei 15.776 não se reporta ao grafite, né? Mais a dança, a música, etc. e tal, não tem. Agora, bom, não criaram uma lei para o grafite, criaram uma lei anti-picho, né? E criaram um edital, né, para o grafite, né? Mas uma lei que enquadre o grafite não se tem. Mas, enfim, eu acho que o edital está aí, o edital foi construído, né, para encerrar, né, quer dizer, essa dualidade, né, ao mesmo tempo que houve uma perseguição por parte da gestão atual, né, do combate ao grafite, já admitido pelo prefeito que foi um equívoco, né, de que na ideia de combater o picho se combateu o grafite também, mas ao mesmo tempo estendeu a mão aos grafiteiros, proporcionando um edital que se chama MAR, né, Museu de Arte Urbana, não é isso? Arte de rua, aliás, né? É o MAR, né? Senão seria mal, né? Igual e convocou. Algumas das reuniões desses grafiteiros foram lá na Ação Educativa, né, uma casa já conhecida por isso, né, a nossa fachada toda é grafitada desde 2004, várias gerações do grafiteiro passaram por lá e encontraram na Ação Educativa uma acolhida para fazer as reuniões, para discutir esse edital. Algumas das reuniões eu não participei, só tinha grafiteiro lá. Um dia eu entrei na sala, já fiquei impressionado, tinha 16 pessoas, 16 homens, todos brancos, né, exceto o Mauro, né, que né, ele é afro, assim, 16 homens. Então a história do grafite no Brasil é uma história de homem, né, uma história de homem, uma história de branco, né, não muito diferente de outras artes, né, e isso está espelhado até hoje, né. E a Ação Educativa fez um debate, um ciclo de debates sobre o grafite, por ocasião da comemoração do Dia do Grafite em 2007. A homenageada era a Medusa, uma grafiteira que se define como pichadora, negra, periférica de Sapopemba. Teve uma mesa de debate sobre mulher no grafite, né? Que teve a Nenê Surreal, que é outra mulher negra. A Medusa deve estar na faixa dos 40 anos, a Nenê fez 50 anos, negra, do Jabaquara, ali, a região da cidade de Ademar. Né, a Carolina Teixeira, que é a menina mais jovem, de 50 anos, a Carol, né, que é da Fala Guerreira, um coletivo de mulheres super feminista, lá da região do Taboão da Serra. E a Verônica do Efêmeras, bem mais jovem, né, são gerações, né? São, né, 50, 40, 30 e 20. A gente conseguiu reunir 4 mulheres, 2 negras e 4 gerações. 50, 40, 30 e 20 anos. Foi um baita de uma discussão muito marcada pelo feminismo, que é algo que está muito posto. E eu aqui nesse livro, para encerrar definitivamente, né, que eu publiquei em 2013 pela editora Aeroplano, na coleção Tramas Urbanas, que era organizada pela professora Heloísa Buarque de Holanda, eu apontei 3 tendências atuais, né, que era a volta dos coletivos, né, que o coletivo marcou o grafite nos anos 80, a volta dos coletivos, a afirmação de um grafite negro e a presença das mulheres. E eu acho que a gente vem acompanhando as tendências, eu acho que esse nosso evento consegue dar alguma resposta nesse sentido. Bom, e é isso que eu queria trazer para cá. Eu acho que ver o grafite como um elemento da identidade paulistana é intrínseco já, né? É intrínseco, uma coisa que já está dentro mesmo, né? Não é algo inerente, assim, é intrínseco mesmo. Não dá para pensar a cidade de São Paulo sem o grafite, mas também, para mim, não dá para pensar a cidade de São Paulo sem o picho.
Eu acho que o picho é uma identidade paulistana. Gostem ou não, né? Aí é outra discussão. Gostar ou não. Alguns falam assim, é arte ou não. Eu acho que a última coisa que o pichador quer saber isso é arte. Não tem. E quem atribui a arte não é quem faz, né? Existem os códigos de atribuição artística, né? Mas ele está aí, né? E não há outra maneira de o picho existir se não for no caminho da transgressão, como algo que transgride. Então, a cidade de São Paulo é transgressora num monte de coisa. Ela viola direitos, né? Ela tem um monte de gente morando na rua, ela não tem déficit de habitação, tem déficit de creche, não tem déficit de vaga de educação, mas teve muito de qualidade de educação, tem um monte de problemas, né? Que a cidade também nos lega, né? E então o picho não é o mal da sociedade, né? Ele tem que ser entendido também como um elemento de identidade, né? Conflituoso, né? Mas conflituosa é a história do grafite também, né? Toda conflituosa é a história da arte de rua, né? A arte de rua, os artistas de rua, é muito bom que haja um debate sobre isso, é muito bom que haja uma lei que garanta direitos do artista de rua. O artista de rua é muito penalizado, vive, né? Eu não vou aqui falar de coisas que vocês sabem muito melhor que eu, já foram debatidas, mas assim, eu vou na Avenida Paulista, eu sou fã de uma banda lá, Picanha de Chernobyl, tem um nome estranho, vocês conhecem? É uma banda que toca rock dos anos 70 e os caras são, mas parece que saíram de Woodstock, assim, tocam muito bem. Tocam muito bem, um baterista só tem um bumbum, um chimbal, um prato e caixa. Ele não tem tom-tom. E eles tocam um repertório do Neil Young, sabe? Um repertório nem é um repertório óbvio, né? Assim, impressionante, né? E vive lá passando o chapéu. Quer dizer, é uma coisa assim impressionante. É digno esses artistas precisam ser reconhecidos e respeitados. Agora, eles querem também viver na rua, né? Talvez eles não querem, né, de serem enquadrados, eles querem viver na rua, né? Enfim, as pessoas também tocam, vivem, enfim. Eu acho que eu tenho muito receio que a atual gestão possa ter uma ação repressiva, não só com grafite, como com os demais artistas de rua. É muito bom que essa casa legislativa preste atenção a isso, dê atenção a isso, resguarde o direito das pessoas serem felizes, né, de viverem, né, que é algo que a gente nós estamos vivendo o risco de perder a felicidade mesmo, né, porque nós estamos perdendo muito direito, gente, assim, a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, não quero desviar o assunto não, mas, enfim, a gente está sendo cercado, estamos na iminência estamos acuados, né, de botar nas cordas mesmo, né? Talvez os movimentos de resistência agora dia 28, né, na sexta-feira, possam mostrar que não é assim, né, que eles não vão tirar de barato, que podem fazer o que quiser do jeito que quiserem, né? Enfim, eu acho que é um momento de alerta da sociedade, em benefício da sociedade, da democracia, enfim, dos direitos, né? E é isso, gente, é isso aí que eu queria dizer. Falei demais. Obrigada, Eleilson. Eu vou só pedir, a gente pode conversar livremente, mas para a gente sempre conversar no microfone para quem está em casa poder acompanhar. E aí eu vou tomar a liberdade de fazer a primeira pergunta ou o primeiro comentário do alto da minha ignorância sobre o tema. Mas me marcou muito na sua fala as referências a 23 de maio. E ficou muito claro que a 23 de maio é um corredor muito importante para o grafite desde lá de trás, não é algo recente, né? Como a 23 de maio como um personagem importante na história do grafite. Eu não sei se existe alguma reflexão mais profunda de por que este corredor, se existem outros corredores na cidade que têm a mesma importância da 23 de maio, mas eu fiquei bem... como eu disse, é do alto da minha ignorância no assunto, mas me chamou bastante atenção essa questão da 23 de maio como espaço de realização do grafite desde lá de trás. Vou pedir também a vocês para falarem o nome, se apresentarem, tá bom? Por favor. Primeiro, boa noite. Meu nome é J. Rodrigues Vieira. Eu também não sou grafiteiro.
Estou aqui, como eu falei para você, eu vim aqui conversar com Maria do Rosário, no gabinete de Eduardo Suplicy, justamente sobre essa questão da arte de rua. E soube que teria um seminário, eu vim ouvir um pouco nesse bate-papo. Eu nasci em Osasco, vivi aquela cena que você falou ali do final dos anos 80 e o início dos anos 90, né? Surge os Racionais ali, o Holocausto Urbano, aí vem o ícone, né, que foi Sobrevivendo no Inferno, e tive a oportunidade também de ver nascer essa expressão grafite para as ruas, e, enfim, eu tentei no primeiro momento a fazer letra de rap, eu consegui, fiz poesia e depois eu acabei levando toda aquela vivência para os romances. Hoje eu tenho 6 livros publicados, sendo 4 romances, um conto e uma noveleta. Primeiro eu tinha um vínculo com a editora, depois eu resolvi abandonar, até para ter uma liberdade melhor de pensamento, não, né? Sempre foi a ver Você não tem teu nome? Esse J. Rodrigues Vieira. Hoje eu não moro mais em São Paulo, eu moro numa pequena cidade no centro-sul da Bahia, né? Eu sou filho de baianos e Tarantini. E quando eu chego a essa cidade, eu começo a me envolver com os artistas locais, com os movimentos culturais e colaboro na chegada de um prefeito novo, né? E nessa época chega à cidade um também osasquense, grafiteiro, chamado Mr. Júlio. Além de grafiteiro, ele é b-boy também. E eu vou participar da administração e trago ele para dentro da administração e para, né? E imagine grafite numa cidade de 15 mil habitantes, né? Se São Paulo já tem essa visão, às vezes preconceituosa, né, sobre o grafite, uma arte marginalizada, você imagine uma cidade conservadora, onde a economia ela é baseada na pecuária, né, uma cidade de fazendeiros. Mas eu trago o Mr. Júlio para dentro da prefeitura e falo o que a gente vai fazer. O prefeito me pergunta como é que... né? Eu falei, não, a gente vai... Primeira festa de São João, que é bem tradicional, eu falo, não, você vai fazer a decoração da festa. E ele fez toda a decoração da festa. Grafite numa festa junina. Imagine aí, grafite numa festa junina. E isso, ele conseguiu espaço para as cidades circunvizinhas. O governo da Bahia... ele tem editais para festival de hip-hop, que envolve hip-hop, os elementos do hip-hop, né, que seria o b-boy, o grafite, e acabou de ter lá nessa cidade, o qual eles fazem intervenções nos muros públicos, enfim, a gente vê uns problemas. Só estou justificando isso porque eu estou aqui, não sou grafiteiro, estou aqui como ouvinte, né, mas também me interessa porque eu vivi esse cenário, como eu falei, nasci em Osasco, cheguei a ver Juneca, né? Eu tive a oportunidade de conhecê-lo e vim conversar justamente o que eu falei sobre essa política, cidade linda, né? Cidade linda, essa política que Dória está tentando colocar, o qual a gente tem uma insegurança como artista. Eu vim conversar com Maria do Rosário porque eu pretendo ir às ruas fazer essa interação. A literatura, ela tem um espaço muito resumido. Quando é no sarau, é bem fechado. Eu quero levar minha literatura às ruas, o espaço mais aberto, para que as pessoas tenham esse contato. E com esse programa que ele está colocando aí, não sei, está misturando as coisas, está confundindo. Eu tenho até um escritor ali na Avenida Paulista, não sei se vocês já tiveram a oportunidade, Eduardo Salles, que ele fica ali na Avenida, usa uma bicicleta. Alguém conhece aqui? Não? Ele teve problema com a guarda municipal outro dia, só queria apreender o material, né? E eu vim fazer esse questionamento. A Maria do Rosário, ela foi secretária adjunta de Cultura, foi secretária também, acho que nos últimos 10 meses do governo Haddad, né? Que teve um baiano como secretário, que foi Juca de Oliveira, que foi ministro. Enfim, estou aqui como ouvinte, né? Mas tem uma profunda, inclusive 2 dos meus romances, Estação 94 e Vale dos Mundos Paralelos, tem uma ilustração feita por Mr. Júlio, que é grafiteiro, ficou muito interessante, né, dentro do cenário, e estou aqui como ouvinte, só para justificar a minha
presença aqui, já que vai envolver a arte de rua, para que a gente também amplie o debate para que a cidade linda também inclua artista de rua, né? Isso aí que é histórico, como você mesmo colocou. E só uma questão que eu queria colocar aqui, quando você fez a comparação que Maluf colocou Pita, né? Guarda-chuva, e Lula colocou Dilma, né? A diferença de Pita para Dilma era o seguinte, que Dilma já vinha de uma luta política, né? Ela foi presa, foi torturada, ela vinha, né? Enquanto Pita não, Pita era realmente um técnico, era da área técnica, né? Então essa questão. Não. Só colocar. Guardadas as proporções. Né? Só juntar mais uma, por gentileza. O microfone está aqui. Boa noite. Sou Nina Duarte, conselheira participativa municipal. Me desculpem, mas eu apoio 100% o nosso prefeito Doria. Pergunto para vocês, jovens, onde vocês estavam, que não estavam na 5ª conferência? Cadê os jovens? Lá eu estive, deleguei políticas públicas, não vi jovens. E por que agora vocês aparecem dessa maneira, revoltados, né? Para que essa revolta toda, gente? Por que vocês não pegam essa energia que vocês têm, né? Essa agressividade, que é muito bom, saudável para o jovem, lógico, precisa ter essa agressividade, é muito bom. E não se unem e não conversem com o nosso prefeito. E não busquem um diálogo, e não busquem uma solução. Para que essa revolta toda? A favor do senhor Lula, que tomava água francesa? Algum de vocês aqui, ele ofereceu uma água francesa? Uma água italiana? Um bom vinho? Um bom restaurante? Né? Então, por gentileza, tá ok. Tá ok. Então, vamos buscar um diálogo, né? Uma saída, gente. Não precisa ficar assim, nessa revolta toda. Não adianta mais, né? Sobre o picho. Sobre o grafite. Se a questão aqui agora não é isso, é o picho e o grafite? Então tá, boa noite. Obrigada, Nina. Tem mais alguém que quer colocar uma questão? Então vamos voltar para o Eleilson e depois a gente abre novamente para uma nova rodada de perguntas. O J. Rodrigues aí começando aqui, essa relação do grafite com a literatura é interessante, né? O grafite surgiu nos anos 70 como grafites poéticos, né? E o Liminski, né, fazia grafite poéticos, enfim, tem essa relação, é muito próxima, né, do grafite, tem muita poesia de muro. Então a aproximação do grafite com a literatura, dessas duas linguagens, elas têm uma aproximação interessante, né? mais da poesia, né? E a coisa do Pita não é as pessoas em si, né? Foi a tática política, né? Que é comum qualquer um, né? É até muito comum que líderes de muita expressão, de muito carisma, façam esse tipo de opção, né? De pegar um técnico que não disputa com ele, né? E embora a Dilma seja uma pessoa que tem um passado, um histórico importante, né, contra a ditadura, mas ela era uma pessoa muito centrada na gestão somente. E sobre a 23 de maio, bom, em primeiro lugar, é um lugar privilegiado, né? Um corredor dos mais movimentados, né? O corredor norte-sul, por um lado, né? Que ele tem um fluxo de carros enorme, né? E também corredor de ônibus, mas ele também tem características de muita vantagem, né? Que é aqueles muros enormes, né? Então é ótimo para grafitar, né? Para fazer painéis, né? Como acabou sendo feito. Então é por isso. Agora talvez, né? Assim, o sentido de 23 de maio é uma data
dentro da Revolução Constitucionalista de 32, ele é uma data que marca exato. Pois é. Se alguém quiser refletir, se pegar por aí, né? Porque a Revolução de 32 respalda um tipo de movimento muito conservador em São Paulo, né? Aquela coisa... Mas, enfim... Mas a data do 23 de maio, quem quiser pesquisar, é em homenagem a uma luta, enfim, não é o MMDC, né? Mas é uma luta que houve, né, de resistência, né, de São Paulo ao governo federal, né? E ela foi tão importante que ela desemboca no obelisco de 9 de julho, né? Então é também emblemático, né? É um corredor emblemático, né? Não sei nem se os grafiteiros pensaram nisso, né? E quando, enfim... Mas, enfim, tô só acrescentando... Estou acrescentando, mas eu acho que a 23 de maio é pelas características urbanas dela, né? Tanto urbana mesmo, no urbanismo, né? De via de acesso, né? Quanto as características arquitetônicas, poderia dizer assim, de ter muito muro, né? Eu vou falar, no caso, concordando contigo no que você falou no começo lá sobre a 23 de maio, eu sou da Zona Sul, então a gente costuma ir pro centro e tem um ônibus que é conhecido, que é o Jabaquara Santana, que faz aquela linha ali da 23 de maio, então a gente sempre, para ir pro centro, a gente pegava muito esse ônibus, e a 23 de maio sempre foi querendo ou não, um espaço de grafite, assim, pelo menos para quem é da Zona Sul, tem muita referência ali da 23 de maio. Então ela é importante ali enquanto um lugar onde passa pessoas, então o grafiteiro quer isso, quer visibilidade, então era um lugar de passagem de muita gente, então normalmente era muito utilizada a 23 de maio. Também só retomando que a 23 de maio ficou famosa como o maior mural de grafite, mas só colocando uma ressalva que anteriormente, historicamente, ela já era reconhecida enquanto um espaço, um suporte para os grafiteiros se tornarem evidência, porque grafiteiro é grafiteiro se está na rua, se ele está fazendo. Então ele ocupa os espaços que estão vias de acesso, né, as vias... E não existe um outro corredor semelhante em outro ponto na cidade? Sim, Zona Leste tem radial, tem outros... Cada região tem... Que nem tem uma galera da Zona Norte que tá que nem rolou uma questão do Minhocão. Ele ainda é disputado. Eu imagino que vai ser o próximo projeto. Pode apostar que esse pá vai ser o próximo projeto, porque Rui Amaral e Binho, eles sempre disputaram aquele espaço do Minhocão. O Minhocão também tem um histórico de aquelas pilastras de grafites e intervenções naquele espaço. Por exemplo, quem é da Zona Norte, é muito importante as pilastras do Minhocão, porque é onde dá acesso para Brasilândia, Morro Doce. Então, e a Zona Leste também tem a radial. Então tem várias vias que são referência assim, para grafiteiros, que é onde você faz e acaba... Possivelmente, numa analogia, possível. Não, e eu queria também ressaltar que eu acho que o Dória assim, abriu o diálogo, né, com os grafiteiros, né, e chamou os grafiteiros, né, para conversar, reconheceu, né, publicamente, que enfim, que foi um equívoco, né, né? Não, estou só endossando o que você disse assim também, né? Que ele abriu o diálogo e foi constituída uma comissão de grafiteiros, aquela que eu me referi, né? Só fazer um comentário que talvez possa agregar alguma coisa. Obviamente Seu nome é? Marcos. O corredor Norte-Sul é privilegiado por causa da sua arquitetura. Mas eu gostaria de lembrar que isso surge no plano de avenidas de Prestes Maia, com a Avenida Itororó. O leito original seria a canalização do córrego Itororó. E nesse plano de avenidas, já pensando na condição arquitetônica do corredor, Prestes Maia chegou a prever que aqueles paredões pudessem ser suporte para manifestações artísticas. Interessante. É isso. Mais, gente? Eu queria falar. Meu nome é Natiele. Natiele, desculpa. Isso. Todo ano acontece acho que é Arte Cultura na Quebrada, no Jardim Helena, não sei se você sabe, na Zona Leste.
E é um evento anual no qual são mais de 2 quarteirões fechados só para grafites, né? E aí, se eu não me engano, acho que abre edital, alguém pode me corrigir, abre inscrição. Enfim, para os grafiteiros, e todo ano é renovado os grafites, e aí tem exposições de tendas e várias coisas. Também queria fazer uma ênfase de uma mulher que ganhou o prêmio do prêmio Sabotagem. Ela estava competindo com 2 caras e ela ganhou o prêmio Sabotagem como a melhor grafiteira, que é a Risca. Inclusive, ela é de São Mateus. Inclusive, ela sofreu uma opressão da Casa de Cultura de São Mateus, porque ela é grafiteira, e aí com essa nova gestão tá bem complicado, né? Vocês trabalhar com grafite, trabalhar com a pintura de rua. E a minha questão no caso, na sua posição, qual será o 7º ciclo do grafite? Inclusive, eu sou pichadora. E poeta feminista da quebrada. E essa gestão não está ajudando em nada. Alguém mais? Fala aí, Pereira. Toda hora, porque hoje eu vim de um debate. Tava com o Mauro lá. Eu queria também saber se você trouxe todo esse histórico. Eu acredito também que tem várias histórias também. O grafite, assim como outras, tem várias histórias paralelas que atravessam também a questão do grafite, né? Não necessariamente um começo, meio e fim. Acho que ela tem várias ramificações aí, vários atravessamentos. E eu também queria saber contigo o que você acha dessa... Que nem o grafite sempre foi cooptado por ONG, foi cooptado pelo poder público, agora... mais recente pelas empresas que estão cada vez mais seduzindo os grafiteiros, os pichadores. Como você vê essa relação atualmente mais forte com a iniciativa privada, assim, e a relação do espaço público e aí as grandes corporações, assim. Você citou o exemplo desculpa até fazer uma correção, eu falei 7 km, é 4 km, e realmente foi apoio da Nike. Queria saber se você consegue fazer sei lá, você acha que tem alguma relação isso da privatização dos espaços públicos, e não é à toa, só colocar um dado aqui. O primeiro cara que o Dória chamou para a comissão foi um empresário, foi o Luan Cardoso, que ele é da Instagrafite, e ele é um empresário. Ele também desenvolveu um grande projeto em São Paulo, que é o Projeto Obra. Esses murais que vocês veem na cidade e tal, ele foi um dos produtores. Então foi a primeira pessoa que indicação, e essa comissão foi formada por indicações, cada um foi indicando e formou essa comissão, curadoria que vem. Eu queria saber como que essa influência forte das empresas pode interferir nisso que você falou de transgressão, como ela pode também trazer uma certa privatização desses espaços que são públicos. Tudo bem, mas sim. Então, eu acho que espero, né, que esse 7º ciclo seja definido pela presença das mulheres, né? Então, eu acho que já a presença das mulheres em outras linguagens já tem sido na literatura, né? Os saraus, eles estão sendo atualizados, assim, né? Ontem, por um acaso, eu frequento uma cooperifa desde 2005, né? E ontem eu estava com visita em casa e fui levar o pessoal da minha família, que é lá do Ceará, e fui para conhecer a cooperifa, porque é muito conhecida, né? E eu fiquei pensando ali, né? Que é aquele tipo de sarau, acho que a cooperifa é o último sarau, reduto, assim, né? De um sarau assim mais clássico, né? 2 horas de pessoal lá e lá, assim, fala um, fala outro na sequência, assim, né? Porque é difícil, né? É difícil de você prestar atenção, e muita gente não presta atenção lá. Isso é comum, né? Toda hora que chama atenção, o silêncio é uma prece, né? Enfim, e assim, um monte de gente que vai lá pelo rolê. Vai lá, fica do lado de fora, ou fica mais no balcão lá do Zé, quem conhece lá, enfim. E tinha um bocado de gente lá, porque tinha 2 escolas, 2 ônibus, 80 pessoas, assim. E eram as pessoas que estavam dentro do bar, ouvindo, praticamente, assim. Então, tem uma... Então, se a cooperifa está assim, que é, né,
difícil um sarau se sustentar. E quem está levando, e o Islã que está tomando conta, e a presença das mulheres no Islã é muito forte. Assim, eu fiquei muito impressionado com a mesa que a gente fez das mulheres, tomando conta. Eu tinha uma menina que ia mediar, ela teve um problema, eu comecei a mediar, e eu até vi que as pessoas, e eu faço a mediação de mesa, nem fico junto, fico do lado de fora, assim, né? Você viu lá, né? Aí eu saquei que, pô, eu não tô bem-vindo aqui, entendeu? Aí já saí meio de fininho, a companheira lá que, da comunicação assumiu e tal, e o negócio enrolou, assim, e muito bem, assim, as questões que foram colocadas, o debate durou 3 horas, o negócio está forte. Eu acho que são as mulheres que vão, espero que esse ciclo seja marcado. As mulheres, elas tendem a, pelo menos no grafite, a agir em rede, com muita horizontalidade, com muita coletividade, coisa que não é comum nos grafiteiros, gente, não é comum. Se alguém aqui me disser o contrário, eu estou disposto a debater. Não é comum, os grafiteiros não se articulam, redes e tal, mas já as mulheres se articulam muito em redes. Então eu espero, viu, Natiele, que seja o ciclo das mulheres. Eu acho que elas vão dar resposta para muita coisa que a gente está dizendo aqui. Eu não gosto desse termo cooptado, porque também todo mundo precisa trabalhar, né, Pereira? Então, enfim, as ONGs, né, estão aí, né, eu sou de uma ONG, né, e, enfim, a gente é um tipo de ONG que atua na defesa de direito, então nós não somos assistencialistas, nada disso, né, mas somos um tipo de ONG que já oportunizou muito trabalho para grafiteiro, arte educadores de todo. A gente tem há 8 anos um projeto na Fundação Casa, onde o grafite está lá. A gente já teve 4 professores de grafite, a garotada lá dentro, as meninas também gostam muito de grafite, né? Uma super forma de expressão, né? A gente sempre teve 4 grafiteiros. Eu acho que é a linguagem que sempre foi muito regular. Então, enfim, muita gente já nos ajudou a conceber programas, né, de arte e educação com grafite, então é uma possibilidade. Eu acho que precisa de eu acho que a gente está vivendo, houve um esgotamento mesmo, acho, do grafite. A própria 23 de maio, tanto na sua feitura, mostrou que os grafiteiros estão mais na linha do mural. Teve pouquíssima mulher lá, né? A Tica e a Kátia Suzue, eu acho que mais alguém me lembra aí, alguma outra, né? A Tica ainda foi preservado, o grafite dela, porque foi no muro da FECAP, né? E a Suzue fez naqueles arcos lá que a gente chamava Arco do Gênio, que está sendo restaurado agora, né? Enfim, pouquíssima mulher, né? Oh, gente, é água nossa aí, né? Então, Natiele, espero que seja. E eu acho que as mulheres trazem também, estão trazendo uma discussão de direito à cidade. Já acho que está na hora do grafite também se pensar a cidade também, né? O Mauro faz isso, né? O Mauro Nério, o Imargem, né? Eu acho que pensar a cidade na integral não pode ficar só na 23 de maio. Eu falei com muitos grafiteiros, assim, o pessoal falando, também a pessoa só pensa em 23 de maio e a quebrada, né? E o grafite aqui, né, o OPNI, né, faz um trabalho lá em São Mateus, né, São Mateus em Movimento, né? Incrível, tem muito trabalho na periferia que tem pouca visibilidade. Eu acho que a gente tem que ver isso. Tem corredores enormes na periferia, Avenida Sapopemba, Ragué Bischoff, a M. Boimirim, que vai até o Imbu, Teotônio Vilela, que vai até Parelheiros. Eu acho que tem outros corredores que precisam ser explorados. Eu acho que o grafite poderia ser descentralizado. Essa gestão poderia fazer algo nesse sentido, de dar apoio para ações na periferia. Converse com o prefeito, gente. Estações de trem. Olha aí. Com o pessoal da CPTM e ele, né? E aí, então é isso, mas a gente tentar se apropriar mesmo das coisas, né? É isso, ó, direito à cidade, presença de mulheres e uma presença maior da periferia. Eu acho que já seria um ciclo maravilhoso. Aí falta falar das empresas. Só um minuto. Esses equipamentos que os jovens estão abrindo agora, culturais,
equipamentos que vocês chamam, como é que vocês chamam? Centros culturais que vocês estão abrindo pela cidade, e vocês estão tirando os artistas da rua e jogando lá dentro, gente. Você sabe que estão até pichando lá dentro desses lugares? Então, quer dizer, tá tirando ele... Aí, não sei, não dá para entender vocês, gente. Tá tirando os meninos da rua, meu, e fazendo lá preso. Eu não estou entendendo vocês, gente. Não está muito, sabe? E dá para fazer uma coisa organizada que nem ela está falando? Dá sim para se fazer. Esse igual o professor. Organizado para quem? Ué, para quem? Para vocês. Para quem? Para vocês, para a cidade. Vai favorecer quem? A burguesia? Para cidade. Não, para vocês, para a cidade. Ai, dá segurada, não sei. E sobre empresa, também eu acho que é isso, Pereira, também, né? Outro dia eu fui buscar, eu entrei patrocínio da Sherwin-Williams lá para o nosso evento, aí tá, bom, a demanda de patrocínio para a Sherwin-Williams deve ser enorme, né? Eles fazem a Color Jean, né? Para quem não é do ramo, se alguém não... E a Color Jean era uma empresa e a Sherwin-Williams comprou aí uns 15 anos atrás. Sherwin-Williams é americana, né? E aí eu liguei lá e eu vi que tinha um site só para isso, né? De se cadastrar e tal, né? Então eu imagino que é uma demanda bastante grande. Então eu acho que já começa aí a relação, né? Eu acho que as empresas também, por outro lado, estão entendendo um pouco, os grafiteiros estão desenvolvendo tecnologias para a arte urbana. Nesse sentido, a Color Jean eu acho que é das principais, né? Então também tem isso, né? Ela é mercado para ela, né? A gente, para fazer o Dia do Grafite lá na ação educativa, a gente tinha um orçamento de R$24 mil. A gente fez o Dia do Grafite, tudo, desde coquetel, exposição, etc. A gente comprou 800 latas, né? 800 latas de grafite, né? A R$16 cada um, né? Vocês podem imaginar que foi 75%, 2/3 do orçamento nosso foi de tinta. Então é muito caro, né? Então, enfim, existe uma lógica que é comercial. Para você poder fazer grafite, já é uma condição você se relacionar com uma empresa. Sendo o grafite um traço tão importante da identidade visual de São Paulo, é natural que as empresas busquem essa estética para os seus produtos, né? E tem muito produto que explora a arte urbana, né? Tem os energéticos, né? Eu conversei com a TNT, por exemplo. Então é natural que eles também proponham, né, aos grafiteiros, aos artistas um trabalho. Então eu acho que é trabalho. Enfim, é trabalho. Eu acho que traz um prejuízo, porque também é fogo, né? Você ter o grafite, às vezes se valer do aspecto marginal do grafite em algumas situações, e por outro lado fazer um jogo, né, se formatar, né? Porque as empresas também elas impõem suas exigências, né? Então acho que também tem que ter honestidade do grafiteiro em relação a isso. Nesse sentido eu acho o Mauro muito honesto, por exemplo, publicamente, né? Ele assume que está exposto a contradições. Então, acho que é só isso, mas eu acho que tem todo o direito de vender seu trabalho, enfim. Só que também eu acho que não tem que também ficar pagando de marginal, de transgressor, de um lado, tem uma dupla identidade, assim, né? Acho que eu tô comigo aqui que eu acho que o grafite, ele tomou uma nova forma. Eu vejo as meninas fazendo grafite. Eu vejo. Eu acho que tem uma geração que... O Rui Amaral no nosso debate falou, porque alguém já na plateia falou, o que você faz lá na Doutora Arnaldo, não é mural? Ele falou, é mural. É feito, é mural, patrocinado, né, etc., concedido, preciso de levar um mês para fazer aquilo, então tem isso. Eu acho que está na hora de... Todos eles estão muito maduros, né? Imagina toda essa geração que vem nos anos 80, nem fala, mas dos anos 90, que é o Gêmeos, né? Estão com 40 e poucos anos, gente. Estão com um filho grande. Enfim.
Mas tem e por que a mulherada tá tão... falei da Nenê Surreal, 50 anos, e da Medusa, 40 anos, tão firme lá. A Medusa, ela é pichadora, viu? Se você for conhecer a ação educativa, ela é toda grafitada. Aí ela chegou para mim lá no evento, ela ficou muito lisonjeada com a homenagem e tal. E a galera que ela trouxe é de pichador. Aí ela chegou para mim e falou, o pessoal tá na febre aí. Aí eu falei, picho. Aí se quer entrar na ação educativa, na recepção, já estava todo tomado já, né? Lógico que eles não vão. Mas a gente abriu uns espaços lá e mandaram bala. Então a ação educativa está pichada. Estamos também pichada lá. Tá lá e ficou bem legal. Gostaria de dizer que ficou bem legal. Meu nome é Davidson. Eu estou aqui só observando todo mundo falar assim. Eu não tenho ligação nenhuma com... A ligação que eu tenho com o movimento hip hop é que eu gosto muito e eu acredito que isso foi muito transformador para mim. Eu acho que é importante não ter também foco as pessoas que são atingidas por essa cultura, né? Eu fui saber o que é ter autoestima quando eu fui morar na periferia de São Paulo, no Itaim Paulista. Antes disso eu morava no centro, né? Eu morava com meu pai e fui morar depois com a minha mãe, isso já adolescente. E eu fui saber o que é autoestima ouvindo rap. Então eu vejo um grafite. Eu tinha um hábito, eu gosto muito de fotografar. E eu fotografava aquilo para guardar, assim, sabe? Outro dia eu estava assistindo vídeos no YouTube e aí eu vi slam. Eu não sabia que existia isso. Assim, por mais que hoje em dia a gente tem uma facilidade de acesso a informações, mas eu sempre fui muito dado à leitura. E para mim foi muito louco, assim. Eu não sei há quanto tempo existe isso, mas eu achei aquilo fantástico, porque eu acho que pra gente que está na periferia, a autoestima é uma coisa um pouco complicada. A gente se sente hoje talvez nem tanto, mas eu digo década de 90, começando da década de 90, a gente se sentia muito excluído, né? Então eu acho bacana isso tudo, né? Essa questão de alcançar e provocar a gente que está na periferia a tentar alcançar outros espaços, se sentir pertencente a alguma coisa. Eu acho isso muito importante. Eu acho que o mais bacana disso tudo é que não é uma coisa que eu pelo menos não vejo como uma coisa enquadrada, uma coisa que é muito assim, daqui a um mês pode surgir uma coisa totalmente diferente, maluco, assim, transgressor. Eu acho isso muito legal, assim, essa dimensão que o hip hop tem em todas as suas faces, seja no grafite, no picho, no break, slam. Eu acho que isso pra mim foi tão transformador quanto é para muitas pessoas que vêm de onde eu vim, né? Isso está presente na minha prática profissional. Eu sou educador social, né? Eu trabalho em um abrigo e eu levo isso ali para dentro. Eu vejo o quanto isso atinge eles. Assim, se eu levar para dentro da minha profissão aspectos que eu absorvo em livros de filosofia, talvez eu não consigo atingir eles. Mas quando eu levo alguma coisa do movimento hip hop, é muito mais fácil, porque é algo que está próximo, é algo que a gente sente que aquilo saiu da gente também. Eu nunca fiz uma letra de rap, eu desenho mal pra caramba, mas é como se aquilo também tivesse, eu me vejo ali, eu me reconheço nisso. Isso é importante. Então, eu acho que dentro da discussão também perceber isso. As pessoas que são atingidas, são impactadas pelo hip hop, sabe? Pelo grafite, pela poesia, pela literatura também, que eu acho é uma coisa que para mim também é bem significativo. Então é isso, eu acho que é perceber isso. Eu não sei se em algum momento isso não passa pela cabeça das pessoas, mas eu acho que é sempre importante perceber que tudo isso serve para atingir essas pessoas que estão ali também, impactar e provocar reflexão sobre o que a gente tem vivido ali, entendeu? É isso.
Dá licença. Posso Boa falar? noite. Agora, só para continuar a conversa, Então, a eu fala não vou- dele. vou passar. Agora você tocou num tema hip hop. Eu vim conhecer o hip hop no Projeto Nave, no Sesc Vila Mariana, depois de 50 anos, e aí eu comecei a curtir hip hop. Fala. Eu sou Vivian, eu compreendo bem o que ele, não sei se é o nome, que o Davidson falou. Eu também não sou do grafite, mas eu tenho essa identificação com o hip hop. Eu acredito que, nas suas vertentes, eu acredito que quando a gente pensa na repressão e na permissividade, a gente também pode pensar o impacto que é positivo para nós, mas o impacto social que a periferia causa na sociedade, né? Então, ontem a gente falou sobre sobre a arte de rua e tudo mais, e quando a gente pensa a arte com as possibilidades de mudança hoje na educação, você vê que, na verdade, é uma forma de reprimir o seu pensar, a sua liberdade, a identificação, trabalhar a autoestima, que eu também trabalho com coisas semelhantes à sua. E por isso que você vê que tem horas que vai, tem horas que não vai. A dificuldade de se ver a sociedade como igual, né? Viabilizar que a periferia se enxergue, que possa falar, que possa pensar, que possa ocupar outros lugares. Muitas vezes a gente entra nessa contradição. Será que cabe ter patrocinadores de empresas privadas? Cabe, porque a periferia precisa disso, né? Ela precisa ser vista. Então, era só para compartilhar do que você disse, porque é praticamente o que eu me identifico também, na sua amplitude. E aí, quando a gente vê que está se fechando o cerco, né? A gente vê que está limitando as possibilidades para quem está lá atrás, né? Sobre essa questão, duas pessoas negras que falaram sobre isso, também não consegui fugir dessa realidade, né? Sobre essa questão de ter esse contato pessoal com o rap, se ver no rap, e não seria por outra coisa a não ser pelo fato do rap sair de lá. Agora, sobre essa questão do patrocínio de várias coisas, isso também pode ser uma coisa meio perigosa, porque agora que o rap, a cultura hip hop em geral já não está mais única e exclusivamente na periferia, com esse patrocínio também pode rolar o que já aconteceu historicamente em várias artes que eram de pessoas negras e periféricas, nem só negras, pessoas que não tinham acessibilidade a todos os benefícios sociais, a cidadania em si. Isso pode acontecer um processo de branqueamento. Não vou falar branqueamento excluindo ninguém, né? Essa não é a questão, até porque não tem como excluir brancos, né? Mas isso pode rolar um processo, pode-se usar o jazz como exemplo, que hoje em dia já é uma coisa elitizada e já não tem acesso para as pessoas que foram as criadoras dessa arte. Então eu acho que quando o capitalismo se apropria disso, pode-se criar um processo de invisibilização dessas pessoas, e aí você torna um bem cultural para todo mundo. Só que inicialmente isso nasceu como luta de resistência de um povo e expressão cultural de um povo e resistência contra um sistema XYZ. E quando há o capitalismo intervindo nisso, isso pode se apagar, não pode ser mais um símbolo de resistência. Fica uma coisa, um bem comum para todo mundo. E eu acho que é importante frisar sempre essa questão da cultura hip hop, que é uma questão de resistência de um povo X, que é para todo mundo, mas tem esse elemento como base principal. E eu não sou contra o financiamento, nada, eu acho que tem que promover cada vez mais, mas tem que promover com um certo tipo de consciência, porque como todo mundo bem sabe, aqueles que são críticos a esse sistema capitalista sabem que ele tem essa coisa nefasta de diluir as características de uma luta. Eu acho que é isso. Legal, né? Acho que as três foram reflexões muito interessantes, né? Que demarcam aqui eu chamei a atenção já no livro em 2013, né? Para a afirmação de um grafite negro, né? E eu
destaquei aqui o Bonga, né, que é um grafiteiro das antigas, lá da Brasilândia. Um grafiteiro fantástico, assim, acho que tem essa postura, essa atitude de resistência, muito politizado. O Thiago Vaz, que é de Ribeirão Pires, né, o Tota, né, de Santo André, do hip hop, né, da gênese do hip hop, enfim, e o Honesto, né, também aqui. A gente tem que se esforçar mesmo para botar num livro como esse, que é um tipo de é um dispositivo, é um recurso de legitimação, né, na medida em que você, né, são os dispositivos de legitimação que a sociedade tem, né, na medida em que você põe em livro, essas pessoas passam a ter uma certa visibilidade. Nesse sentido, eu acho que a gente procurou destacar, porque a gente teve que, não é óbvio isso aí, né? A gente foi atrás isso porque não tá aqui o opening, mas a gente fez questão de botar na capa, né? Porque o opening não teve uma presença enquanto coletivo no dia 27, no nosso evento. Então, como ele é demarcado num evento, tem esse recorte, eles não estão aqui, mas a gente fez questão de botá-los na capa. O Todd foi no lançamento, ficou muito orgulhoso de estar aí, cedeu, né, a foto, né? É uma foto deles mesmo aí, né? Então, eu acho que isso é uma coisa também que eu espero que ganhe força nesse momento atual do grafite, né? E do hip hop, que é uma cultura que hoje ela é resistência mesmo, né? Hip hop é resistência mesmo. Resistência. Tem o funk, né, que ganhou uma projeção na juventude, né? E o funk tem uma outra relação, né, com empresa, né, com isso aqui, né? Eles têm uma outra relação. Eles não têm é uma outra linguagem, é uma outra percepção. O nascedor é o mesmo, assim, hip hop, funk. E é questionador, às vezes é mais questionador, perturba mais que o hip hop, e, né, eu acho que ele questiona mais do que o hip hop em muitos aspectos. Eu acho até que essa aproximação, acho que o funk tornou o rap, né, um rap mais balançado, né? Eu acho que a combinação dos dois é bastante interessante, e há um respeito mútuo muito grande, porque ambos os adeptos de ambas as culturas se reconhecem, né, enquanto classe. Talvez esse seja o eixo, assim, né? Se reconhece como classe, como negritude, né? Então é bem interessante. E Davidson, quando você falava me veio uma questão sobre o grafite que é muito importante, que é o acesso à arte. É muito comum, eu já tenho as estatísticas sobre consumo cultural, são alarmantes, assim, né? Porque elas têm um enfoque muito institucionalizado, de acesso institucionalizado à cultura. Então fica aqueles dados alarmantes: 90% da população brasileira nunca foi a uma exposição, né? Aí você pensa assim, nossa, as pessoas vivem num deserto. Não, imagina, ele está exposto à arte, né, por meio do grafite, uma arte de altíssima qualidade, se for fazer. E cultura não se mede qualidade, mas arte se mede. Por isso que fala arte e cultura. Cultura é uma outra discussão. Não tem hierarquia na cultura, uma cultura mais que a outra. Mas arte, existem os critérios de valoração de arte, né? Que são inúmeros, né? E existem os critérios de valoração que é estabelecido pelo cânone, que é estabelecido pela essa sociedade branca e tudo, né? Mas existe, você avalia. Então, as pessoas, quantos milhões de pessoas passam no 23 de maio e têm acesso a uma mega exposição de arte? Uma mega. Exato. Exato, cara. E aí, de repente, você tira isso é agressivo, né? Você tira esse acesso, né? As pessoas têm acesso. Então, eu gosto de questionar esses dados, né? As pessoas, o brasileiro lê um livro por ano, né? Aí a média seria 4, né? Lê um livro por ano. Mas e quem frequenta sarau, né? E as narrativas que estão nas novelas mesmo, né? Telenovela é baseada num texto, né? As pessoas têm acesso a isso, né? Então tem que medir o acesso de uma outra forma, né? Por exemplo, estou dando isso, né? Mas existem outras narrativas que as pessoas têm acesso
Ninguém consegue viver sem uma história. Vocês já repararam isso? É impossível viver nesse mundo sem ter uma história, uma ficção. E como é que você consegue se imaginar sem ter acesso de algum modo a uma história, alguém contando? Não é? É difícil, você que é escritor, agora o J. Rodrigues gostou. É difícil, você tenta se imaginar sem ter contato com uma história. Desde pequeno, né? Não sei. O Brasil produz muito livro, né? Não, mas estou falando dos mecanismos das redes sociais, no WhatsApp. As pessoas escrevem muito por causa das redes sociais e leem também. Muita gente compartilha as coisas sem ler, mas lê, né? Mas, bom, em relação à fala de vocês três, né? Eu achei só agrega aqui. Falar que acho que é uma roda de conversa, né? Acho que não precisa nem se dirigir. Exigir muito do grafiteiro que ele mantenha essa postura de contestador e de esquerda total, assim, porque, enfim, porque, sei lá, acho que ainda mais da maneira que a gente vive hoje, né? Acho que seria... Tem que perguntar primeiro para esse grafiteiro se ele quer essa postura. A gente fala grafiteiro pensando no geral, mas esse grafiteiro quer, será? Será que ele quer viver dessa forma? Será que ele não quer aceitar esse dinheiro para ele? Será que ele quer viver dessa forma? Será que ele não quer aceitar essa grana e seguir a vida dele com esse consumo? Será que ele não quer ser consumista? Será que ele não quer pegar essa grana e tocar a vida dele lá na boa? Ou será que ele quer ser dessa forma contestador e enfim, e ser contra o sistema e tal, e o capitalismo tal? Ou ele quer grafitar e fazer a arte dele, ganhar dinheiro? O que ele quer? Que grafiteiro é esse que a gente está falando? Né? Será? Tá pintando um grafiteiro aí, mas eu não sei que grafiteiro que é esse. Será que todos os grafiteiros são iguais? Não sei. Não sei que grafiteiro que é esse, né, que a gente fala. A gente fala de um grafiteiro tal, mas será que esse grafiteiro é dessa forma? Contestador e que quer causar, e que quer fazer, e que quer... Porque assim, o que quer causar com grafite? Né? O que causa hoje em dia? Um grafite causa? Acho que causava antigamente. Hoje em dia tem homem-bomba, tem mulher pelada na rua, tem... sei lá, tem tanta coisa que a gente vê na televisão, tem rede social, tem não sei o que. Hoje em dia você manda vídeo pra lá, pra cá, tem filme pornô, tem tanta coisa que antigamente causava. Antigamente, pra você ver um vídeo pornô, você tinha que, sofrer. Pra você ver não sei o que, você tinha que sofrer. Pra você ver um homem-bomba era raro. Hoje em dia tem homem-bomba, tem não sei o que, tem não sei o que, tem não sei o que. Pra você causar com um grafite, tem que ser o grafite na hora certa, no momento certo. Tem que ter todo um esquema. Então, assim, para um grafite causar, é bem difícil. Então, assim, para o cara ter uma postura de causar com um grafite, é bem difícil. Então, para o cara assumir essa postura, ele vai ficar bem à margem mesmo. Muito à margem. Então, assim, o cara vai viver ali no gueto, do gueto, do gueto, do gueto, do gueto. Então, assim, é muito assim, eu acho que é pegar muito pesado com esse grafiteiro, assim, o cara tá pegando dinheiro da Nike, o cara tá não sei o quê. E querendo ou não, a Nike, se você for ver, eu acho que ela patrocina vários eventos. Se você for pegar pesado, então, com várias empresas, o cara tá consumindo Nike, você consome Adidas também. Você consome o carro tal também. É pra pegar pesado? Você consome a jaqueta tal. Você consome o fogão tal. Esse fogão tal também é produzido pela empresa tal também. É pra ser radical? Eu já fui radical nesse nível também. Então, você consome tal. Então, assim, a gente entra nos debates que, às vezes, eu não sei, entra nos radicalismos, assim, que se for para seguir a risca, com a Nike, tem que seguir com todos. Então, a Nike explora tal, mas qual que não explora? Se for para seguir nessa lógica. A Adidas também. Eu vejo um monte de gente que critica a Nike com jaqueta da Adidas. Então, assim, a Adidas, outras empresas brasileiras, empresas estrangeiras exploram e por aí vai. Mas acho que aí varia muito. Desculpa cortar o que a gente conversa muito também, o causar, né? Porque que é isso, né? Pra quem você quer causar e aonde você quer causar. Porque acho que tu, um exemplo, tu escrever na parede de uma periferia, numa avenida movimentada, você já abraçou alguém hoje
E a avenida onde vários carros param na hora do pico, várias peruas param, peruas lotadas que parecem latas de sardinha. E aí eu acho que um cara, um exemplo, um pai de família que trabalhou o dia inteiro, que não vê a hora de chegar em casa e, sei lá, ligar a porra da TV pra ver algo, eu acho que aquilo choca. Eu me chocava quando amigos meus grafiteiros começaram a escrever poesias, a escrever coisas nas paredes, tipo na radial. Tem poemas do Sérgio Vaz, né? Que pai de família, que mãe, dona de casa vai parar, vou ler este livro aqui, né? Frases de mulheres feministas também em grafites. E que é isso, assim, é um tempo de vida que a gente gasta muito em transporte público e que se a gente vê aquilo de uma forma às vezes simples, corriqueira, acaba causando, né? Por mais que aos poucos, né? Então acho que esse causamento aí a gente tem que ver que nível, né? Talvez nivelar esse causamento, porque é isso, né? Homem bomba, mulher pelada, a gente tá naturalizando coisas que às vezes não devem ser naturalizadas. Para mim, homem bomba não deve ser naturalizado, né? E acho que mulher pelada para mim é uma forma de liberdade, porque a mulher sofre muita repressão em diversos aspectos. Enfim, acho que a minha visão é um pouquinho dessa aí. Sobre a questão que você falou, né? A gente está inserido numa sociedade capitalista, não tem essa. Todo mundo está consumindo, somos uma sociedade de consumo. Eu acho que a regra que tem que valer para o grafiteiro, para qualquer outra pessoa, é ter comida no prato, é não passar necessidade de nenhum tipo. A gente está numa sociedade de consumo e quem quiser fazer uma ressalva contra isso é pura hipocrisia. A questão que você falou do grafiteiro, por muitas vezes não sustentar uma luta política ou coisa do tipo, se a indústria, a mercadológica, cada vez se apropriar cada vez mais do grafite, aí você vai ver só grafiteiros que nunca vão sustentar uma luta política serem criados, e cada vez menos ou extintos grafiteiros que levantem uma luta política. Eu acho que foi essa questão que eu quis colocar inicialmente antes, que tem sim que ter financiamento, tem sim que alcançar o máximo de visibilidade midiática, de lugares, internacional, nacional, todos os lugares, mas tem sim que também preservar esse lado da primícia de por que nasceu, saca? E estamos numa sociedade capitalista, é de consumo e não tem outra coisa que não isso. Porque é aquilo que sustenta ele, assim. Eu já convivi com grafiteiro que já convivi com grafiteiros que ralavam a semana inteira, dia após dia, para conseguir um trampo, para botar um prato de arroz e feijão na mesa. E aí ele era chamado de vendido, porque ele fazia a marca para Kicks, porque a Kicks patrocinava ele, né? Mas é isso, se não fosse a Kicks, ele ia viver do quê? Né? E aí é muito fácil você chamar um grafiteiro de vendido, sendo que é aquilo às vezes que muito sustenta. Mas eu acho que eu entendo que é não perder a raiz, não perder o foco, né? Porque é isso, assim, se todo mundo, se essas coisas, se empresas, se essa coisa do capitalismo começar a comprar tudo muito, né? Aí eu acho que perde um pouco o sentido da coisa, né? Da raiz, do porquê que começou o grafite. Né, do porquê que começou a cultura hip hop, né? Eu acho que é bom a gente garantir o nosso do arroz e feijão de cada dia, né? Do nosso pão de cada dia, mas eu também acho que é muito importante a gente não perder a nossa ideologia. Não, isso eu concordo totalmente. A gente tem que lutar, e até mesmo que o Lenilson falou disso, né? Que os nossos direitos estão sendo cada vez mais. Então a luta a gente tem que ir nessa direção de garantir pelo menos o básico, que já é difícil para lutar, lógico, a gente não tira esse ponto. E quando eu coloquei a questão da Nike, isso foi um mote de informação também, mais um ponto que eu vou contar só uma historinha que é a seguinte, até que envolve o metrô, né? O metrô que fez a parceria para fazer esse grande mural, grande linha, o trecho de mural na Zona Leste, ali, que vai até o Itaquerão. Mas antes houve na Zona Sul uma articulação da rede
formada pelo Sesc Santa Amaro, que estava chegando. Ele fez uma rede de artistas na Zona Sul. E aí, para uma ativação dessa rede, ele fez um evento de grafite na linha, na última estação lá, que tem lá para El Pellegrino, tem uma estação lá. Ele promoveu um evento no canteiro de obra, então tinha aqueles muros. Ele promoveu um evento. Isso foi, se não me engano, em 2011. Tô falando isso. E aconteceu que dois grafiteiros, isso já fala de causar, né? 2 grafiteiros fizeram um trabalho que saiu da curva. Saiu da curva no sentido que não tinha um apelo formal, estético, apenas pelo prazer da forma, assim, no sentido, mas que traziam um aspecto reflexivo, um aspecto de crítica, um relacionado diretamente ao metrô, que escreveu a frase "todo vagão tem um pouco de navio negreiro", e o outro fez quase uma charge. Beto Silva fez uma charge com uma coxinha vestida de PM, de policial, correndo atrás de manifestante, numa época até anterior a 2013, assim, que tava tendo umas manifestações. Esses grafites, os dois, e chamaram vários grafiteiros da Zona Sul. Inclusive o Mauro e o Rui Amaral eram os curadores desse projeto. E eles deram liberdade para os artistas fazerem o que eles quiserem. Então teve uma liberdade ali de fazer o que eles quiserem. Aí aconteceu isso, numa época que as subprefeituras eram dominadas por policiais. Eu acho que quase de 29 ou 30 subprefeituras, e inclusive a subprefeitura de Santa Amaro, cidade de Ademar, a região. E aconteceu o quê? O metrô teve que rever todo o processo de articulação de algum trabalho de grafite. Por conta porque rolou uma comoção, rolou no jornal que o metrô estava censurando, numa situação que o metrô, aquela linha especificamente, estava passando por um processo de licitação fraudulento, que agora tá quase saindo aí o processo pelas delações lá. Mas lá todo mundo sabe que foi fraudulenta a licitação daquela linha para construção. Então, de forma alguma, o metrô queria que fosse o olho do furacão, que às vezes o grafite quase trouxe na época que... A minha questão só foi de quantos grafiteiros, o que eu toquei no começo, se for de todos os grafiteiros que tem, que eu falei de não pegar pesado e tal, se for exigir essa questão de todos os que fazem grafite, quantos conseguem atingir isso, entendeu? Para não manter na margem. Entendeu? Não, então, eu entendi. Eu entendo isso daí que você está falando, de manter. Isso aí, concordo com tudo que vocês estão falando. Óbvio que eu concordo com tudo isso. Eu estou falando assim, tem que ter essa questão de fazer o que eles fazem, ganhando a grana e tal, só que assim, de não exigir que se mantenha essa questão só da contestação, porque quantos conseguem atingir isso daí que você está falando? Se a gente for exemplificar, esse exemplo que você está trazendo, se a gente vai trazer mais meia dúzia, um aqui, um ali, sim, mas assim, não é a grande maioria que faz isso, entendeu? A gente não tem aqui 300 exemplos, tipo, mudou o governo por causa de um grafite, mudou um negócio, tá, um exemplo aqui, um exemplo ali de contestação, sim. Foda pra caralho, que mudou por causa de um grafite, entendeu? É difícil, entendeu? Mas é mais isso mesmo, é só isso que eu queria... Desculpa, só vou fazer um link um pouco com e depois no processo do 4KM, com a parceria com a ANAC Independente, ou a parceria, na verdade, do metrô, que fez a articulação, que chamou, inclusive, uma curadoria para fazer, que não foi uma curadoria óbvia, que a gente sabe que existe no meio do grafite, mas foi uma curadoria que mais reproduziu uma mesma insistência nos mesmos artistas, mas teve um outro processo. Em vez de chamar uma curadoria e chamar os artistas para deixar livre, houve um processo de edital, meio como se fosse um edital, onde a pessoa mandava uma proposta, esse grupo curatorial avaliava e decidia quem que ia pintar. Então você tem ali um filtro. Quando eu digo que o quanto que às vezes essas empresas, ou até a forma da prefeitura de até por edital e tal, há um filtro ali. E aí eu acho que o que passa. E aí dá sensação, até mesmo esses projetos, até a 23 de março você passa lá, teve um FOC Policy, que teve que ser apagado, exigiram que fosse apagado. Então, esses grandes projetos, grandes murais, que exigem tempo para se fazer, às vezes escapa aos nossos olhos essas manifestações que saem da curva e que não está, na real, nesse consenso
talvez que está ou criando-se um falso consenso assim de que o grafiteiro só é vendido, tal. Isso, acho que isso é errado. Tem vários grafiteiros que estão na margem, estão fazendo e estão um pouco se lixando de querer se aparecer ou querer estar. Então, acho que é só um exemplo e só para justificar porque eu citei o 4KM como emblemático. Beleza, eu acho que são colocações que acrescentam o debate. Eu acho que qualquer generalização reduz, né, e cria estereótipos, né? A gente acaba falando talvez de um grafiteiro que já não existe mais, né? E eu acho que, bom, toda a minha fala aqui eu construí uma narrativa que mostra que a dualidade, né, as contradições, que é isso, não é complexo. Pontuei aqui por mais de uma vez que todo o grafiteiro e todo e qualquer artista tem direito de fazer uso de sua arte de maneira que achar melhor. Ele só tem que, do ponto de vista, isso como uma atitude individual, né? Mas ele só tem que prestar atenção que, enquanto ação coletiva, isso tem consequências e tal. E saber conviver com esse equilíbrio, um equilíbrio tenso, né? Então é só isso, né? Acho que todo mundo tem que trabalhar, todo mundo tem que ganhar dinheiro, sobreviver, né? Criar, né? Sustentar sua família, enfim. Não tem que... todo mundo sabe medir as consequências daquilo que faz, né? Eu acho que só não pode ser hipócrita. Eu acho que tem muita gente coerente. Acho que o Mauro, para os que têm visibilidade, o Mauro eu acho bastante coerente. O Binho, lá na Zona Norte, eu acho muito coerente, ele faz o corre dele, dialoga com todo mundo, foi ele que puxou a conversa com Dória, conversa com empresas, tudo, ele tem um jeitão dele lá, toca e ele se mantém coerente lá, né? Também ele não se mete não tem postura, não fala em nome de movimento, nada disso, né? Eu acho que no geral é isso, eu acho que não tem casos assim muito, né, casos assim de grafiteiro que tem uma fala pública de um jeito e uma fala pública influente e na prática é outra coisa. Acho que os Gêmeos nunca se meteram, né, a falar em nome de movimento, sempre por eles. O Cobra nunca deu bola para nada mesmo, então eles estão lá, faz o trabalho dele também com jeito, com honestidade. Eu não vejo na cena coisas assim graves, né? O que eu vejo é uma cena, o grafite é dominado por homens e existe violações em relação às mulheres. Tá na internet aí o depoimento da Nenê Surreal a respeito de um grafiteiro e tal, que acabou prejudicando ela. Enfim, eu recomendo a vocês lá, bota Ação Educativa, Nenê Surreal, vai aparecer. Eu acho que tem isso, existe uma redução de espaço, uma disputa, um cerceamento, né? Então isso é necessário. Se você pegar por aí na chave do machismo, aí tem muita gente aí para questionar, muito mais do que a relação com o mercado, porque é uma relação também que cada um segura a sua bronca também, né? Agora a postura machista é algo que não dá, né? Se você pegar por aí, tem muito mais. É muito melhor a gente discutir relação de gênero no grafite do que de mercado. E muito mais desestabilizador, muito mais provocativo, né? Bom, acho que é isso, gente. Eu achei, super contente aqui de estar aqui, poder falar, um privilégio, todas as opiniões aqui. E as várias opiniões, é importante que a gente tenha, né, opiniões distintas. De que subprefeitura você é conselheiro? Daqui da Serra. Se o senhor tiver oportunidade, eu gostaria muito que o senhor levasse a foto do Rafael, desta moça com o seu nome e daquele rapaz para o nosso prefeito, por gentileza, se você tivesse a oportunidade. Bom, se eu tiver a oportunidade de falar com ele. Mas, enfim, gente, muito obrigado, viu? Obrigado, Tâmara, a Escola do Parlamento e o SESC também pela oportunidade. Obrigada pelo seu tempo e pelas suas reflexões, Eleilson. Foi fantástico. Espero que